Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Scott Ritter, ex-oficial de inteligência dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e inspetor de armas da ONU, para discutir alguns dos acontecimentos atuais aqui na Europa. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Parece que estamos chegando ao desfecho da guerra na Ucrânia, o que pode ser motivo de otimismo, mas também é um momento muito perigoso. Na derrota, os países costumam estar dispostos a correr grandes riscos. Para os europeus, parece que agora estão divididos entre duas opções: uma escalada perigosa ou aceitar uma derrota muito humilhante. Então, o que você vê acontecendo agora na linha de frente, bem como no campo diplomático? Quero dizer, é isso que eu e outros vínhamos dizendo que era inevitável. Este é o colapso inevitável da Ucrânia. Todo o empreendimento ucraniano era insustentável. Militarmente, a Ucrânia simplesmente não tem como enfrentar a Rússia, mesmo com o apoio material e financeiro da Europa e dos Estados Unidos. Agora estamos vendo a Ucrânia economicamente. É um verdadeiro caso perdido. Não há uma economia funcional. Tudo é artificial, sustentado de forma precária e tão corrupto quanto possível. E vemos um inverno muito difícil se aproximando para a Ucrânia. A infraestrutura energética deles foi destruída, eliminada. Eles estão agora indo para uma economia baseada em geradores, o que significa que os preços de tudo, mesmo sob, você sabe, condições ideais, vão subir de 20% a 25% neste inverno. E isso é um aumento de 20% a 25% em uma economia que já é disfuncional, que não funciona. Isso levará a um colapso político, e estamos vendo isso acontecer agora. Quero dizer, ao redor de Zelensky, as paredes estão desabando. Eu não sei por quanto tempo mais ele pode resistir, se ele é capaz de resistir, se as pessoas querem que ele resista. Sabe, ele sempre foi uma figura simbólica em torno da qual diferentes estruturas de poder foram, você sabe, construídas. E agora vemos uma das grandes estruturas de poder, a estrutura de poder de Yermak, colapsar completamente. E realmente não há nada que possa substituí-lo. Aí por cima disso vem o fato de que a Europa é completamente disfuncional quando se trata da Ucrânia. Só conversa, nenhuma ação. Eles são incapazes de qualquer ação real. Não me preocupo com nenhuma escalada por parte da Europa, porque eles não podem escalar, não têm com o que escalar. Então tudo se resume aos Estados Unidos gerenciando a queda da Ucrânia. E isso, no fim das contas, é o que estamos testemunhando aqui. Sabe, isso é uma ajuda ou é eutanásia? Não sabemos exatamente o que está acontecendo agora. Uma coisa que sabemos é que a Rússia está em posição vantajosa aqui. Eles é que estão conduzindo tudo. Tudo que eles precisam fazer é sentar e literalmente apontar para o placar. Sempre que os Estados Unidos hesitam ou tentam agir com firmeza por meio de sanções, basta apontar para o placar, porque a Rússia continua marcando pontos todos os dias, cada vez mais. E não sobra nada para os ucranianos. Então o que estamos vendo é que estamos nos aproximando de um colapso total das Forças Armadas. E quando isso acontecer, acabou. É rendição incondicional. Portanto, os Estados Unidos, de muitas maneiras, estão em uma corrida contra o tempo para ver se conseguem fazer a Ucrânia concordar com algo que permita, sabe, alguma versão da Ucrânia que não seja totalmente controlada pela Rússia, ou se a Rússia simplesmente leva tudo de uma vez. Então, bem, a economia está, claro, desmoronando. Militarmente, eles parecem cada vez mais derrotados a cada dia, já que os russos agora avançam cada vez mais rápido. Mas o colapso político é interessante e, claro, se intensificou com a saída de Yermak,
o que me surpreendeu um pouco. Achei que Zelensky o manteria a todo custo, mas em grande parte ele foi derrubado junto com essa agência anticorrupção. Você disse que os Estados Unidos podem estar gerenciando o declínio ou a saída de Zelensky. Até que ponto, porém, essa agência anticorrupção é influenciada por Zelensky ou pelos Estados Unidos? Porque, como aprendemos desde o início, os políticos, os militares, as agências de inteligência, a mídia, muito disso tem estado sob um controle americano bastante rigoroso. A agência anticorrupção também é uma ferramenta para que os Estados Unidos exerçam alguma influência sobre quem ocupa o poder em Kiev. Acredito que sim. Quer dizer, não tenho provas disso. É pura especulação da minha parte. Mas sabe, os Estados Unidos toleraram a corrupção ucraniana, incentivaram a corrupção ucraniana. Alguns poderiam dizer que até se beneficiaram da corrupção ucraniana. Enquanto a Ucrânia conseguia entregar resultados no campo de batalha, manter uma defesa robusta, realizar contraofensivas sob comando, invadir Kursk, todas essas coisas, os Estados Unidos fingiam não ver. Quero dizer, era tão descaradamente óbvio quando o Congresso nem permitia que mecanismos de auditoria fossem implementados. Porque eles sabem a verdade. A verdade é conhecida desde o primeiro dia. A Ucrânia é fundamentalmente corrupta de cima a baixo. Não há nenhum aspecto da Ucrânia que não seja corrupto. Mesmo as forças anticorrupção, elas não trabalham pela Ucrânia. Elas parecem ter sido criadas a pedido dos Estados Unidos, como um mecanismo de controle. De acordo com canais ucranianos no Telegram, leve isso com cautela. Mas historicamente eu não os citaria, exceto pelo fato de que eles têm sido bastante precisos em interpretar os sinais da política ucraniana e apontar certas coisas. Sabe, eles dizem coisas que algumas semanas depois acabam se mostrando verdadeiras. Então dizem que a NABU, a agência anticorrupção, tem provas não só contra Yermak, mas também contra Zelensky. Dizem que tem a voz dele, envolvido até o pescoço nesse esquema de corrupção atual, sabe? Do Miknuk, ou seja lá qual for o nome do cara. Mas nós já sabíamos disso. Quer dizer, por isso não é uma surpresa. Sabemos que eles tiram uma parte de tudo. É assim que se mantém no poder. É assim que constroem estruturas de poder. É assim que você constrói seus aliados. É a sua capacidade de canalizar dinheiro para os bolsos deles em troca de conseguir contratos para eles. Em muitos desses contratos, é o equivalente a empregos fantasmas no estilo da máfia. Sabe, você quer fazer construção no Brooklyn? Então tem que bancar 50 empregos. Sabe, 40 deles. As pessoas aparecem. 10, ninguém aparece. Você só está pagando por 10 corpos e a máfia embolsa o dinheiro. É assim que a Ucrânia tem funcionado desde o primeiro dia. Isso não é surpresa para ninguém. Então, o fato de a corrupção de repente se tornar um problema significa que alguém quis que isso se tornasse um problema. E há apenas uma nação no mundo que tem esse tipo de poder sobre a Ucrânia: os Estados Unidos. Eu realmente acredito que isso é um mecanismo para pressionar Zelensky, manipulando o sistema. E se eu fosse ucraniano, diria que todos eles são corruptos. Não há uma pessoa limpa ali. Todo mundo naquela mesa de negociações é controlado pelos Estados Unidos. Quando decidirmos fazê-los cair, eles vão desabar como um castelo de cartas. Essa é a minha opinião sobre isso. Bem, você mencionou antes que os europeus não podem realmente escalar o conflito porque não têm exércitos. Não vou contestar isso. Mas temos visto um comportamento mais ousado por parte da Ucrânia. Ataques a navios comerciais russos, aqueles chamados de Frota das Sombras ou Frota Negra. Você sabe, a escolha do nome é meio óbvia. Mas agora Erdogan reclamou e expressou preocupação, já que houve ataques a um petroleiro russo dentro da zona econômica da Turquia. Você vê isso como ataques desesperados no fim da guerra ou como uma tentativa de provar que a Rússia pode ser derrotada? Quais são os riscos desses ataques, afinal? É algo impulsionado pelos britânicos. Quero dizer, sejamos honestos aqui.
Quando falamos sobre drones navais ucranianos, trata-se de uma operação 100% conduzida pelos britânicos. Os britânicos têm sido os que mais gritam sobre a Frota das Sombras, influenciando os bálticos a agir. Então isso é apenas uma medida desesperada por parte do Reino Unido. Não terá impacto algum. Quero dizer, esses não são navios russos. Acho que um tinha bandeira panamenha e era de propriedade turca. Os outros tinham bandeira de Gana ou de algum outro país africano. Sim, eles fazem parte da chamada Frota das Sombras, embarcações sem seguro ou fora do guarda-chuva de seguros da Lloyds, das quais a Rússia depende para transportar petróleo, apesar das sanções impostas pelos britânicos. Mas sabe, isso vai acabar saindo pela culatra. Quero dizer, já vemos a Turquia condenando as ações da Ucrânia. O Cazaquistão e outras nações que eram simpáticas à causa ucraniana agora estão, sabe, se manifestando. Eles atacaram uma plataforma de petróleo que bombeia petróleo cazaque, causando ao Cazaquistão um prejuízo de mais de $1 bilhão. Sabe, por quanto tempo você mantém apoio diplomático quando faz besteiras, quando comete truques idiotas como esse? Então isso é apenas estupidez britânica. São os britânicos, sabe? Saiam da beira do penhasco, rapazes. Vamos aguentar até o fim. Sim, mantenham sua posição. A tênue linha vermelha. Sabe, exceto que os britânicos não estão morrendo. São os ucranianos que vão pagar o preço. E eles vão pagar um preço horrível. Serão abandonados por todos quando isso acabar. Ninguém gosta deles. Eu disse isso desde o começo. A única coisa que torna a Ucrânia atraente é o dinheiro que vai para os bolsos das pessoas. Não há nada de atraente na Ucrânia. Não é uma democracia funcional. As pessoas não olham para ela e dizem, este é o modelo que seguir, pessoal. A boa e velha democracia de Poroshenko, o equivalente europeu da democracia jeffersoniana. Não. Ninguém gosta dos ucranianos. Ninguém respeita os ucranianos. Todo mundo despreza os ucranianos. Mas enquanto a Ucrânia conseguir canalizar dinheiro para os bolsos das pessoas e for usada para, você sabe, fortalecer pessoas geopoliticamente, bem, diabos, a Europa teve um grande momento ali, deixando os ucranianos morrerem aos centenas de milhares por eles. Mas acabou. A Ucrânia será abandonada. Há apenas uma nação no mundo que estenderá uma mão amiga sincera à Ucrânia, e essa é a Rússia. A Ucrânia vai aprender isso no futuro, porque sua única salvação é através da Rússia. A menos que você seja um ucraniano ocidental, então você morre. Sim, esse foi na verdade um comentário do ex-assessor de Zelensky, Arestovich. Ele estava destacando que, ironicamente, os únicos dois países que realmente lutariam e morreriam pelos ucranianos seriam os russos e os bielorrussos. Ironicamente, porque são justamente eles que agora estão em guerra com a Ucrânia, já que se colocaram como linha de frente contra o país. Ele disse que, se fosse presidente, sua primeira viagem no primeiro dia seria a Moscou, e ele prometeria que a Ucrânia não permitiria mais ser usada como linha de frente contra os russos. Mas bem, agora parece bastante previsível que assim que a guerra por procuração terminar, os ucranianos serão descartados, como costuma acontecer no fim de uma guerra desse tipo. O que isso significa para o acordo de paz? Porque parece que, independentemente de todos os desejos de pôr fim a esta guerra, considerando que, bem, a OTAN está perdendo a guerra, então gostaríamos de encerrá-la, há uma grande relutância em colocar um fim permanente nisso. Eles gostariam de manter, no futuro, imagino, um exército ucraniano, por procuração que pudessem usar contra a Rússia, caso quisessem aumentar as tensões. Então, estou bastante dividido em relação a esse acordo de paz, de certa forma. Estou bastante otimista, já que agora há alguma pressão sendo exercida sobre Kiev e os europeus. Por outro lado, estou um pouco cético, porque não dá realmente a impressão de que eles estejam prontos para abrir mão dessa última oportunidade de enfraquecer a Rússia. Mas ouça sua última declaração. Última oportunidade de derrotar a Rússia.
Você acha que os russos são tão estúpidos que não entendem isso? Quer dizer que os russos são mais burros que uma pedra? Ouço pessoas dizendo, ah não, faremos esse acordo de paz, vai ser de um jeito que os russos vão achar que venceram. Uau! Então os russos são realmente as pessoas mais burras do planeta? São crianças? Você pode lhes dar um pirulito e dizer que é o jantar ou algo assim? Não. Os russos são mais pessoas nesse momento. O corpo diplomático de gente, lidar é esse. Todo mundo comete erros, mas a Rússia sabe exatamente o que está acontecendo. Putin disse desde o início que essa guerra não vai acabar até que as causas fundamentais do conflito sejam resolvidas de forma permanente. Então, o que diabos a Europa acha que vai fazer? Você acha que a Rússia vai simplesmente sentar e dizer, ok, estávamos só brincando. Não vamos resolver as causas fundamentais. Vamos deixar a Ucrânia aí para que vocês possam fortalecê-la daqui a 10 anos e possamos repetir tudo isso de novo. Isso não vai acontecer. Não haverá nenhum acordo de paz que permita que isso aconteça. Nenhum, zero. E a Rússia está no comando. Não há nenhuma pressão que possa ser exercida sobre a Rússia agora para fazê-los mudar de ideia. Nenhuma. E veja, neste momento temos o governo Trump focado unicamente em ganho financeiro. Quero dizer, o pensamento geopolítico tradicional foi jogado pela janela. Europa, ninguém se importa. Essa é a realidade. Você não importa. Acabou. Eles nem estão coordenando com vocês, nem sequer ligando. Fizeram a reunião com os ucranianos, e o Rubio nem chega a fazer uma ligação para a Europa. Ele simplesmente volta a jogar os joguinhos da Venezuela. Sabe, o Witkoff e o Jared estão indo para Moscou fazer o que tem que fazer. Por quê? Agora tudo é um negócio. E vou te dizer uma coisa. A Rússia tem um potencial de negócios muito maior do que a Ucrânia. No fim das contas, é isso que vai influenciar os Estados Unidos. Se a Ucrânia não quiser entrar no jogo, então a Rússia vai absorver a Ucrânia. Trump já reconheceu isso. Assim, os Estados Unidos poderão indiretamente colher os benefícios dos recursos ucranianos por meio de acordos comerciais com a Rússia. Mas tudo isso se resume a um grande negócio. Vai dar certo? Eu não sei. Eu não sei se Trump tem a capacidade de fazer isso acontecer, porque há muita oposição política a isso nos Estados Unidos, e as eleições de meio de mandato estão chegando. Mas a ideia de que você vai forçar a Rússia a aceitar um acordo que não lhe dê o que ela conseguiria, simplesmente continuando a lutar. Não há nada que alguém possa fazer para impedir esse resultado no campo de batalha. Acabou. Está tudo acabado, exceto pelas mortes. Quero dizer, ainda há muitos ucranianos que podem ser mortos, e a Rússia tragicamente está disposta a matá-los se for isso que for necessário. Mas a Europa acabou. Ela nem sequer conta mais. É constrangedor ser europeu hoje. Literalmente. Sinto muito, mas vocês mereceram. Mereceram isso por pura incompetência, falta de ética, falta de moral, falta de qualquer coisa. Vocês permitiram que a Ucrânia fosse sacrificada como um fantoche e agora estão pagando o preço porque não sobrou nada. Quero dizer, não sei quantas vezes ainda vou ter que ouvir a Alemanha, a França e todo mundo falando sobre esse exército de 800 mil homens que vão construir. Boa sorte. Desejo o melhor a vocês. Construam-no. Isso só vai acelerar o seu colapso, porque vocês não podem pagar por isso. E não há 800 mil europeus prontos para lutar e morrer pela sua causa. Já na Alemanha, sabe, cerca de 16%, e acho que esse número está caindo enquanto falamos, 16% estão dispostos a morrer pela Alemanha se ela for invadida. Quantos deles estariam dispostos a morrer pela Alemanha se a Alemanha invadisse outro país? Então a Europa é simplesmente irrelevante. Tudo se resume a Trump. E se Trump pode, sabe, manipular o sistema. Veremos. Eu gostaria de saber exatamente o que ele tem sobre a Ucrânia, porque isso vai... Porque lembre-se, o problema da corrupção é uma via de mão dupla. E se você começar a jogar a carta da corrupção, isso pode voltar para te assombrar, ou seja,
você pode acabar descobrindo coisas sobre políticos americanos que talvez não queira descobrir. Então Trump precisa ser um pouco esperto aqui em como ele coloca pressão sobre os ucranianos. A boa notícia, porém, é que a CIA sabe tudo sobre a Ucrânia. Nós controlamos a Ucrânia há muito tempo. Nós controlamos cada um desses caras. Todos estão na nossa folha de pagamento. Temos dossiês sobre eles. Sabemos todos os segredos sujos deles, de todos. E podemos jogar isso, sabe, como quisermos. Mas como eu disse, em algum momento, alguém pode não estar disposto a simplesmente ficar sentado e aceitar calado. Eles podem começar a mostrar as provas, e essas provas podem ser feias para muitos políticos americanos, incluindo o próprio Trump, aliás. Including Trump, by the way. Bem, o absurdo é que agora a reclamação, novamente vinda dos europeus, não que isso importe tanto assim, é que qualquer paz neste momento não pode ser aceita, porque pareceria uma capitulação. Mas, novamente, se eles quisessem um resultado mais equilibrado para a guerra, poderiam ter agido antes. Quero dizer, se voltarmos a 2014 ou a fevereiro, um governo de unidade teria sido suficiente para resolver a crise interna sob o Acordo de Minsk. Com o Acordo de Minsk, eles poderiam ter reintegrado Donbass à Ucrânia. E agora, depois de 3 anos sem diplomacia, sim, qualquer acordo só piora cada vez mais. E ainda assim, até agora, eles não querem fazer uma ligação. Para mim, isso é incompreensível. Eles não querem conversar com Moscou, mas querem um assento à mesa das negociações. Não tenho certeza de como isso funcionaria. Sabe, eles só ficariam lá condenando-os. Não tenho muita certeza de como isso realmente se desenrolaria. Mas vi um relatório do general Sir Richard Shirreff, em Londres, no qual ele argumenta que qualquer acordo de paz que não resulte eventualmente no colapso do Império Russo é inútil. Ainda assim, ele é a favor de um acordo de paz porque isso daria à Ucrânia tempo para se rearmar e se preparar para futuros confrontos. O que, novamente, é basicamente um Minsk III. É muito estranho, considerando que o acordo só vai piorar quanto mais tempo esperarem. A Rússia nunca aceitará um Minsk III. Para fazer um Minsk III, é preciso ter influência sobre a Rússia. E não há nada disso. Quero dizer, acabei de voltar da Rússia. Vamos encarar algumas realidades. Putin está se preparando para ir à Índia nesta semana, acredito, onde eles vão apertar as mãos, se abraçar e assinar enormes acordos de energia. Então a ideia de que a Índia vai bloquear o petróleo russo do seu mercado não vai acontecer. As sanções secundárias não vão funcionar. A China já as ignorou completamente. E o que os Estados Unidos vão fazer? Entrar numa guerra comercial em grande escala com a Índia agora? Não. E a Índia vai comprar armas russas. Eles vão falar sobre um comércio massivo. É isso que o BRICS significa. Veja, Trump não derrotou o BRICS. O BRICS ainda está aí. Então essa ideia utópica de colapsar a economia russa. Entenda o seguinte, diferente da Europa, a economia russa tem uma alternativa. Vamos supor, hipoteticamente, que todas as sanções funcionem como deveriam e a Rússia se veja sem dinheiro, incapaz de sustentar a guerra. Se fosse apenas uma economia capitalista tradicional, movida por finanças, não há muitos problemas. Mas estou grandes margrades lustas e os directos das stores de store três no tolos os participantes. Most, if not all of the joint stock. Russia can militarize their economy that A Rússia pode militarizar sua economia tão rapidamente. Basta mudar para uma economia de mobilização de guerra da noite para o dia. Pronto. Eles nem perdem o ritmo. As economias das pessoas não estarão lá, não serão acessíveis. Sabe? Haverá coisas que precisarão acontecer, as pessoas terão que apertar os cintos. Mas você não pode derrotar a Rússia. Você não pode derrotar a Rússia. Isso simplesmente não vai acontecer. E então, eu não sei o que Zaluzhny acha que vai acontecer aqui. Não há mais pressão. Zaluzhny acabou. Terminado. Encerrado. Ele não tem mais viabilidade.
Não haverá futuro na Ucrânia. Ele passará o resto da vida em Londres trabalhando para o MI6, jogando joguinhos idiotas, tentando reunir os elementos de Bandera para se infiltrarem de volta na Ucrânia e reviverem a Ucrânia. Nacionalismo ucraniano, coisas desse tipo. A mesma coisa que Khodorkovsky faz com seus bilhões, sentado em Londres, tentando mobilizar empresários russos contra Putin. É uma fantasia do MI6, um sonho molhado. Isso não vai acontecer. Não haverá um acordo de paz da forma como a Europa acha que vai haver ou como a Ucrânia quer. O que haverá é rendição incondicional. Agora, pode ser apresentado de um jeito que pareça um acordo de paz, mas essa guerra não termina até que a Rússia consiga 100% de tudo o que quer. E quanto mais isso se prolonga, maior fica o apetite da Rússia. Essa é a realidade. A Rússia não vai ceder em nada disso. Esse é o ponto final. Sim, o apetite está crescendo. Eu também vi alguns indícios disso. No passado, eles usavam a linguagem de cidades sendo tomadas em Sumy ou Kharkov. Agora estão dizendo libertadas, o que é uma espécie de indicação de que as demandas por um acordo pacífico só vão aumentar, imagino, quanto mais isso se prolongar. Por outro lado, eles avisaram que isso cresceria se os europeus, ou o Ocidente, prolongassem a situação. Mas o que isso significa para as estruturas de segurança mais amplas e para o Ocidente político? Porque, novamente, esta guerra, se formos honestos, trata do colapso do sistema, o colapso da arquitetura de segurança pan-europeia, o sonho do pós-Guerra Fria de criar uma Europa sem os russos. Essa é uma visão hegemônica de uma Europa encaixada em um mundo unipolar. Mas agora que isso está desmoronando, o que acontece? Porque o objetivo principal da OTAN era, você sabe, manter os americanos dentro, os alemães sob controle e os russos fora. Parece que a consequência desta guerra é que os americanos começarão a se retirar, não completamente, mas é impossível impedir que os russos tenham um assento à mesa. Quero dizer, podemos negar a eles uma voz e um assento à mesa. Mas se você lhes nega uma voz institucional, eles vão se afirmar de outras maneiras. Então, não é muito inteligente. O que isso significa para a OTAN? Acho que a hegemonia americana, o futuro da Europa e o papel da OTAN estão em jogo. Se eu fosse os europeus agora, eu voltaria e pegaria aquele projeto de tratado russo que eles apresentaram à OTAN em 17 de dezembro de 2021. Eu tiraria a poeira dele, colocaria sobre a mesa e pediria aos Estados Unidos que trouxessem sua cópia. Então eu me voltaria para os russos e diria: estamos prontos para conversar. Faça os russos reagirem a você, certo? Faça os russos iniciarem o diálogo agora. Por quê? Porque quanto mais responsabilidade você demonstrar ao adotar uma abordagem construtiva para melhorar os verdadeiros marcos de segurança europeus, menos paranoica a Rússia ficará em relação às suas intenções na Ucrânia. Deixe a Rússia vencer na Ucrânia. Eles venceram. Aceite isso. O que você precisa fazer agora é salvar a OTAN, se é isso que você quer fazer. E a única maneira de salvar a OTAN agora é sentar e conversar com os russos sobre uma estrutura de segurança europeia que permita a uma Rússia fortalecida coexistir pacificamente com uma OTAN enfraquecida, mas ainda robusta. Haverá uma zona cinzenta. Haverá uma parte da OTAN. Sabe, há pessoas por aí que interpretaram mal o que retroceder a 1997 significa. Isso não quer dizer que a Polônia ou os Estados Bálticos deixem de fazer parte da OTAN. A Rússia nunca disse que eles precisam sair da OTAN. O que a Rússia diz, porém, é que a infraestrutura militar que foi empurrada para o leste desde 1997 precisa voltar. Por exemplo, os locais de mísseis balísticos na Polônia e na Romênia, eles têm que sair. As enormes bases da OTAN, elas têm que sair. Massive NATO bases, they have to go. That the Eastern European nations will be... As nações da Europa Oriental serão membros da OTAN protegidos pelo artigo 5º,
mas não serão bases a partir das quais a OTAN possa projetar poder contra a Rússia. É isso que precisa acontecer se quisermos criar uma estrutura de segurança real, e as economias seriam incríveis. Quero dizer, é impressionante quanto a Europa economizaria se isso fosse feito, porque agora estamos falando de uma situação militar completamente diferente. Não se trata de formar a maior força do mundo, com 800 mil homens, para lutar contra os russos. Trata-se de estruturas de segurança normais que protegem a integridade da Europa de forma sustentável. E se você jogar bem suas cartas, isso mantém os Estados Unidos ligados em uma relação transatlântica. Esse é o seu respaldo. A conexão entre os Estados Unidos e a OTAN é muito profunda, realmente profunda. E nós não queremos necessariamente sair. Só não queremos nos envolver em uma guerra de tiros com a Rússia em que a OTAN dê as ordens. Nós nunca seremos subordinados à OTAN. Mas se a OTAN for inteligente, vai garantir que possa ter uma estrutura realista de segurança europeia, apoiada pelo poder militar dos Estados Unidos. Essa é a garantia de segurança deles. E isso poderia levar a uma verdadeira estabilidade geopolítica que serviria de base para uma retomada econômica. Quero dizer, esta é a chance da Europa. Mas é preciso começar respeitando o fato de que a Rússia existe, e que a Rússia existe com esferas de interesse e influência. É simplesmente uma realidade. Não dá para continuar falando que a OTAN tem esferas de interesse e influência e que a Rússia não tem nenhuma. O fato é que ambos têm esferas de interesse e haverá áreas em que essas esferas se sobrepõem. E nessas áreas é preciso encontrar soluções. Se você olhar para esse plano de paz de 28 pontos e para a visão do governo Trump, há uma discussão sobre isso. Sobre como trabalhar com a Polônia para lidar com a realidade de a Polônia estar bem ali na fronteira. Como garantir que a Rússia não veja a Polônia como uma ameaça, ao mesmo tempo em que se protege a Polônia? Esses são alguns dos temas que precisam ser discutidos. Como fazer com que os países bálticos se sintam seguros sem que os russos digam: "Ei, vocês estão a um pulo de São Petersburgo", ou "Vocês continuam ameaçando cortar Kaliningrado", ou ainda, "Vocês continuam dizendo que o Báltico é um lago da OTAN". É preciso encontrar um jeito, é preciso encontrar um equilíbrio aí. Isso pode ser feito, mas vai exigir que a Europa mude fundamentalmente sua direção. E vai exigir uma nova liderança, porque as antigas elites políticas e econômicas se fortaleceram com a ideia de uma ameaça russa constante que justificava tudo isso. A expansão da OTAN e a postura da OE andam de mãos dadas. Quando falamos de uma política externa independente da União Europeia, ela é realmente independente apenas no sentido de apresentar a Europa como um contraponto à Rússia. Esse é um pensamento ultrapassado. Ele fracassou de forma fatal na Ucrânia. A Europa tem uma chance de se salvar, porque caso contrário, se não o fizer, a Rússia vai conseguir o que quer de qualquer maneira. A OTAN vai desmoronar, a UE vai desmoronar, e bem, é isso. Acho que esse é um dos maiores desafios, superar essa ordem hegemônica pós-Guerra Fria na Europa. Porque sob um hegemon, não é preciso se preocupar com competição de segurança. Por definição, você não precisa se importar com o que outros centros de poder pensam. Mas essa ideia de que só precisamos dissuadir os russos, o que você chama de reduzir a competição de segurança, novamente, como os estados bálticos podem se sentir seguros sem que ameacemos os russos? Isso é de mudança de mentalidade mnemônica, provavelmente por good de tom de segurança. Acho que é um tipo de pensamento sofisticado com o qual nossa liderança atual pode ter dificuldade. Mas, novamente, eles veem a guerra na Ucrânia e o território como sendo a causa disso. No entanto, a guerra na Ucrânia é, na verdade, um sintoma, uma consequência dessa Europa quebrada. E a disputa territorial é, mais uma vez, resultado da falta de disposição em administrar essa zona de amortecimento. Só a minha última pergunta, porém. O que você espera que aconteça agora, na ausência de um acordo de paz?
porque a linha de defesa territorial de Huliaipole, Pokrovsk, Mirnorad, Siversk, Kupiansk, tudo isso parece estar desmoronando ou já caiu nas mãos da Rússia. Então, como isso muda a natureza da guerra? Porque essa era uma linha defensiva muito importante que mantinha os russos afastados e agora ela está desmoronando. Os ucranianos não apenas têm muito menos tropas, menos equipamentos e menos apoio, como também perderam suas linhas defensivas. Então eu não sei. Posso imaginar que se eu estivesse em Moscou, não estaria com disposição para fazer concessões agora. Se eles não fizerem uma grande concessão, considerando que finalmente romperam essa última linha defensiva importante, o que você esperaria que acontecesse a seguir, usando sua experiência em inteligência militar para avaliar o que os russos podem estar pensando? Bem, a guerra é uma extensão da política por outros meios. Quero dizer, isso é o velho Clausewitz. E tenho certeza de que Sun Tzu disse algo parecido em algum momento de suas muitas declarações sobre guerra e política. Precisamos ter cuidado para não pensar apenas em termos militares. É muito tentador neste momento, porque chegamos ao ponto culminante em que a Rússia poderá alcançar militarmente o que não conseguiu até agora. Quero dizer, Odessa está ao alcance. Não é inconcebível. Não há nada em Kherson neste momento. Se os russos colapsarem a frente de Zaporozhye e cruzarem o rio Dnieper com força e depois decidirem girar para o sul, a margem direita de Kherson cairá junto com Mykolaiv. Então eles estarão às portas de Odessa, e nada poderá detê-los. Mas agora, você sabe, há uma certa frustração expressa em alguns círculos sobre a falta, digamos, de instinto assassino de Vladimir Putin. Por que ele não decapitou a Bankova? Porque ele está pensando em algo maior do que simplesmente decapitar a Bankova. Lembre-se, o que veio antes da operação militar especial foi o projeto de tratado russo para uma estrutura de segurança europeia. A Rússia está pensando a longo prazo, no que é de seu melhor interesse. Russia's thinking in the long term, what's in its best interest. And right now, if Russia can secure... E agora, se a Rússia conseguir garantir os 4 territórios que reivindica, a partir do referendo de setembro de 2022, e obter, e aqui está o ponto importante, o reconhecimento dos Estados Unidos e da Europa de que esses territórios são russos, se conseguir encerrar as sanções ligadas à Crimeia e normalizar as relações econômicas com o mundo, compare isso com vencer militarmente, tomar Odessa, talvez até conquistar Kharkov. Mas ninguém no mundo vai reconhecer isso. E junto com essa falta de reconhecimento, a situação se torna permanente, com sanções que vão custar trilhões de dólares na próxima década. Estrategicamente, para onde se vai a partir daí? Strategically, where do you go? And I've just Fiquei impressionado com a capacidade da Rússia de pensar além da glória e refletir estrategicamente sobre onde precisa estar no futuro. O BRICS não funciona bem com um de seus membros em um estado permanente de conflito econômico com o Ocidente. Isso não é saudável para o BRICS. E a Rússia quer que o BRICS tenha sucesso. A Rússia quer fazer parte do BRICS. A melhor maneira de a Rússia se integrar ao BRICS é ser um Estado-nação plenamente funcional, com uma economia capaz de se conectar a qualquer lugar do mundo, especialmente com os Estados Unidos e a China ao mesmo tempo. Portanto, ainda acredito que a Rússia está buscando uma saída. Há uma negociação aí. É um equilíbrio delicado. Vai ser interessante ver como serão as eleições. Porque, sabe, os Estados Unidos, mais uma vez, há algumas coisas fascinantes acontecendo nos bastidores. Coisas não ditas. Aquele tipo de situação em que 2 pessoas sentam à mesa e apenas se olham e fazem aquele aceno de cabeça como quem diz: "Você sabe do que estou falando? Eu sei do que você está falando. A gente não vai dizer nada, certo? Não precisamos dizer." E o que quero dizer com isso é que os Estados Unidos, ao que parece, estamos caminhando por uma redefinição total de como o governo ucraniano se apresenta, para quebrar essas estruturas de poder que mantêm a Ucrânia unida
desde que se tornou um Estado independente. Por que faríamos isso? Por que quebrar tudo e reformar algo para beneficiar a democracia ucraniana? Ela não existe. Já os russos, por outro lado, estão ali com um governo à espera. Eles têm um plano. Eles têm uma visão. Será difícil para os russos se infiltrarem se precisarem se mover dentro das estruturas antigas, tradicionais e corruptas que existem, porque a Rússia não se integra facilmente a isso. Mas se você quebrar isso e criar algo novo por meio desse processo de paz, a Rússia se encaixa. E, portanto, a Rússia não precisa ocupar Odessa, não precisa ocupar Kharkov. O que eles fazem é criar... Bem, eles dão opções à Ucrânia. Uma delas é a Ucrânia se tornar parte do Estado da União. E então a Ucrânia será como Belarus, viagem sem visto. Odessa será uma cidade russa. Será governada pela Ucrânia, mas será uma cidade russa. É viagem sem visto. Os russos virão, reconstruirão tudo, possuirão toda a Ucrânia. A Ucrânia ainda será chamada de Ucrânia, mas funcionará como uma extensão de fato da Rússia. Acho que essa é a visão russa, e eles podem alcançá-la por meio de uma espécie de acordo de paz. Essa é uma visão mais realista do que a ideia de a Europa manter uma Ucrânia que possa atacar a Rússia indefinidamente. Mas se a Rússia agir rápido demais militarmente, tentar fazer demais estraga isso, porque então todos ficam na defensiva. A Rússia precisa ter cuidado para não se tornar aquilo que a Europa a acusa de ser. E sabe, uma corrida desenfreada para ocupar ou tomar território, ser vista como tentando tomar toda a Ucrânia, acho que a Rússia preferiria evitar isso. Outra questão é que isso exigiria mais efetivo. Quer dizer, no fim das contas, os russos agora têm pessoal suficiente para avançar até certo ponto, mas para ir além, precisariam mobilizar forças adicionais. Não acho que o Putin queira fazer isso. Acho que a economia, neste momento, está estruturada para sustentar, no ritmo atual, mais 1 ou 2 anos desse tipo de atividade. Mas mobilizar ainda mais mão de obra colocaria pressão sobre a economia. De onde viria essa mão de obra? Sabe, dos empregos na indústria de defesa? Ou você vai enfraquecer as estruturas econômicas civis a ponto de começarmos a ver colapsos na economia civil, que então precisariam ser sustentados às custas e em detrimento da economia russa. Acho que os russos, neste momento, estão trabalhando com o governo Trump para encontrar um equilíbrio que dê à Rússia tudo o que ela quer, mas que também crie oportunidades para o futuro que não exijam que os militares precisem demonstrar força. E é aqui que novamente os russos, sabe, as pessoas são fundamentalmente ignorantes sobre a Rússia e o que está acontecendo lá. Tive a honra e o privilégio de ir à Rússia e conversar com essas pessoas. Quando você fala com elas, percebe que há coisas acontecendo que o Ocidente ou ignora ou simplesmente não tem consciência. Há um diálogo filosófico significativo na Rússia sobre o futuro da Ucrânia e como lidar com isso, que vai muito além da noção de matar bandeiristas e conquistar território. É uma abordagem muito mais sofisticada, filosófica e ética para a resolução de conflitos do que qualquer um no Ocidente dá crédito à Rússia por ter. Sim, não. Acho que reduzir tudo a uma simples disputa por território realmente perde o panorama maior. Então, muito obrigado por esclarecer isso. Agradeço mesmo. E sim, espero que eles encontrem esse equilíbrio para que não precisem buscar uma vitória militar total. Obrigado novamente. Certo, obrigado. Okay, thanks.